Olá, sejam bem-vindos. Olá, Aninha, olá, Eli, Mário, Rafael, Bruce, sejam todos bem-vindos. Olá, Lula, tudo bem? Olá, Carlos, Alcé, querida, Bila Chaves, tudo bem? Então, esta é a nossa... Olá, Ana, dos Estados Unidos. Damos mais um minutinho enquanto o pessoal está chegando. Olá, Cláudia. Bila. Olá, Andréa. Então, essa é a nossa live número 44, sobre a meditação MAP. E nós temos sempre um tema, né, que a gente aborda, um tema voltado à saúde holística, à expansão da consciência. E o tema de hoje é um tema bastante importante, que a gente vai estudar sobre a glândula pineal e como fazer a sua ativação, né? E quais são as principais razões pelas quais ela está, vamos dizer assim, bloqueada, né? Então existem vários fatores, então nós vamos fazer uma abordagem, embora superficial, mas permitirá a você, a todos, ter autoconhecimento sobre o assunto e poder pesquisar mais, né? Como também fazer algumas práticas. Então a gente organizou aqui uma pequena apresentação e para facilitar a compreensão intelectual. Olá, Arlete, Pontes, Castilho, sejam todos bem-vindos. Então eu vou inverter aqui a câmera para a apresentação. Então, como nós falamos, né, a ativação da glândula pineal para a saúde e o ampliar da consciência, né? Isso é uma coisa fundamental para esses aspectos da vida humana. Como vocês sabem, né, nós temos uma série de glândulas endócrinas. A glândula endócrina é aquela que os seus hormônios são derramados diretamente na corrente sanguínea e são mensageiros, né? E controlam todo o funcionamento do organismo humano, tanto em aspectos fisiológicos como em aspectos psíquicos, emocionais. Então, de uma maneira simplificada, né? A primeira, no topo da cabeça, no centro da cabeça, é a pineal, chamada também de epífise, depois vem a pituitária ou hipófise, tem a glândula tireoide, e nessas glândulas todas existem chakras, né? Vórtices energéticos. Temos aqui a glândula timo, no centro do peito e no centro do corpo, que é responsável pelas nossas defesas, pelo sistema imunológico.
temos o plexo solar, que é na cabeça do pâncreas, exatamente abaixo do osso externo. Existem as suprarrenais, que é o chakra básico, e os ovários e os testículos no homem, né? Então essas são as glândulas que produzem esses hormônios que nós mencionamos. O que nós vamos abordar hoje em mais profundidade é a glândula pineal, que é a nossa conexão espiritual. Relembrando, né, que os nossos chakras, essas glândulas endócrinas, né, elas são ativadas diretamente pelas energias do Sol, do campo magnético do Sol e do campo magnético da Terra. Então o ser humano ele faz uma ponte vibracional entre o Pai Sol e a Mãe Terra, e nós vamos abordar um pouco mais a questão da importância do Sol para a ativação da glândula pineal, porque é a pineal que capta a vibração solar, principalmente. Aqui nós temos a aura humana, né? Aqui na figura anterior nós temos os três campos, né? O corpo físico, o corpo etérico, esse azulado, o corpo emocional e o corpo mental. Então esses três corpos, na realidade, são campos eletromagnéticos, campos quânticos, né? Que formam o chamado aura, campo áurico, perispírito ou a nossa alma. Então o nosso ser ele é totalmente ativado através desses dois astros, né, do Sol e da Terra, e com a influência também de outros astros, de outros planetas, de outras estrelas, que nós vimos na semana passada. Então, de uma forma bem simplificada, aqui nós temos o modelo clássico da aura, né? O corpo físico, o corpo etérico, uma nuvem, que é essa nuvem que é o corpo emocional ou astral, e um invólucro, que é amarelo dourado, que é o nosso chamado corpo mental, e tudo isso é alimentado pelo toroide do coração. Então aqui está, de uma forma didática, né, o corpo etérico, o duplo etérico, o corpo emocional e o corpo mental. Esses três conjuntos, eles vibram em oitavas diferentes, né? Então o corpo físico é numa oitava, o corpo etérico numa oitava superior, o corpo emocional uma outra superior e o corpo mental mais acima ainda, né? Na teosofia, né, fala-se dos 7 corpos sutis, né? Então, que é exatamente aquilo que nós já falamos anteriormente. O corpo inferior, ele é a mente concreta do hemisfério esquerdo, a mente superior também chamada de corpo causal, é intuitiva, e tem outros corpos, né, que é o corpo búdico, que seria o eu superior, e o corpo átmico, que seria um corpo já universal. Então a nossa individualidade como um ser é do corpo búdico para baixo. Nessa parte aqui átmica, o ser humano, ele como consciência, ele, vamos dizer assim, ele se dissolveu na mente sagrada, a mente cósmica divina.
corpo físico, sem entrar em maiores detalhes, ele é constituído de células, né? Células físicas, de órgãos, de células e moléculas. Então existe toda uma sequência descendente, né? Até chegar ao gen, ao átomo, as partículas subatômicas e as membranas, as trimembranas, que na realidade aqui só tem energia, só tem frequência, né? Não existe mais matéria, é apenas um campo energético. Então vamos rapidamente fazer uma repassada nesses vários corpos, que é importante para a compreensão das práticas que a gente vai ensinar daqui a pouco, né? Então, o corpo etérico, ele tem vários nomes: duplo etérico, corpo das sensações ou corpo vital. Ele é o corpo que dá vida ao corpo físico, né? Ele está conectado ao nosso cérebro reptiliano, é o campo eletromagnético impregnado no corpo físico, quer dizer, ele entra, está totalmente dentro do corpo físico, e quer dizer, a cada célula física existe uma célula etérica que dá vida, né? E ele se propaga além do corpo físico, cerca de 10, 20 centímetros, né? Ele é chamado de corpo das sensações porque é onde ocorrem as sensações, os desconfortos, as dores, etc. Então, quando você sente um desconforto ou uma dor, é um sinal que o fluxo energético cósmico bloqueou, né? Então, é para ter a percepção de que quando você sente uma dor, é como se você fosse a Deus cósmico, né? A mente cósmica, dizendo para você que você está perdendo a conexão, ou a conexão não está adequada, né? E aqui está exemplo do membro fantasma, que a pessoa corta, o médico amputa um membro, uma perna, por exemplo, e a pessoa continua sentindo a perna dói, né? Ela não é fantasma, ela é uma perna real, vibracional. A acupuntura, né, que aqui eu escrevi errado, é acupuntura. Então, a acupuntura, ela trabalha exatamente a nível do corpo etérico, com excelentes resultados, como vocês sabem, né? E os chakras também estão conectados, tanto na parte das glândulas endócrinas, físicas, como elas estão cruzando o corpo etérico. Esse corpo, entre aspas, morre junto com o corpo físico. Então, quando o físico morre, cerca de um mês depois, o corpo etérico volta também para a natureza. O corpo etérico é formado das vibrações da atmosfera do nosso planeta. Então, a gente não é só a parte física que volta para a Terra, é a parte etérica também. Então, esse aqui seria o segundo corpo, né, que dá vida ao corpo físico. O corpo emocional, essas são as nossas emoções, né? É chamado também corpo astral ou corpo dos desejos. Os nossos desejos, ele está nesse nível, no segunda camada, né? Ele está conectado ao cérebro emocional, né? Você vê que o nosso sistema límbico, que é próprio dos mamíferos, ele tem uma correspondência física, quer dizer, a parte energética, quântica do corpo emocional, ele está ancorado fisicamente no cérebro emocional, chamado de sistema límbico. E este corpo, ele é ativado externamente pelos astros. Os astros do sistema solar, as constelações,
A gente abordou isso na última meditação, a meditação número 43, que já está disponível tanto aqui no Instagram como no YouTube. E ele contém as memórias informacionais de vidas passadas, de outras encarnações, né? Então a gente carrega esses desejos, essas crenças, que é parte também desse corpo, traz para a próxima, leva para a próxima encarnação, né? E esse corpo, ele normalmente é dominado pelo medo ancestral, que no presente ele se transforma nessas várias síndromes chamadas estresse, ansiedade, síndrome de pânico, depressão, etc., né? Então você observa que, embora o ser humano seja um ser mental, é isso que nos diferencia dos outros animais, né? Mas as pessoas, de uma maneira geral, vivem presas no mundo das emoções, né? E trazem muitas doenças, né? Então, nós temos dois corpos mentais, né? O corpo mental inferior e o superior. O inferior, ele está em conexão com o nosso hemisfério cerebral esquerdo e a glândula pituitária, que nós vimos anteriormente, que é chamada na medicina de glândula mestra, que é ela que controla todas as outras glândulas. Na realidade, a glândula mestra é a glândula pineal, porque é ela que controla a pituitária, mas a medicina materialista ainda não descobriu isso. Então esse cérebro, ele é a parte racional, lógica, intelectual, a linguagem ocidental, né, silábica, processada aqui, é o nosso aspecto científico, né? Aqui tem uma coisa muito importante, o conhecimento que esse cérebro tem, ele veio de fora, né, de segunda mão externa, ou vem da família, das tradições, do país, da escola, do trabalho, é uma informação de segunda mão, né? As crenças aqui são intelectuais, trazidas tanto pela ciência, como pelas crenças religiosas, etc. E esse cérebro, ele é muito adequado para vivenciar uma vida no corpo físico, né, enquanto a gente está encarnado, né? E ele é um estado de dualidade, porque o ser humano aqui, ele tem o livre-arbítrio, ele planta o que quiser e colhe obrigatoriamente, né, pela lei do karma, da ação e reação. O próximo corpo é o chamado mental superior ou causal, porque ele é o corpo que causa, faz a causação descendente. Ele está em conexão com o hemisfério cerebral direito e a glândula pineal. Então a glândula pineal é a glândula que nos conecta ao hemisfério direito e ao chakra coronário. Como a gente vai ver, o chakra coronário nos liga às dimensões superiores nossas e do universo. Então a intuição, revelações, os insights, a graça fluem por esse corpo causal divino, né? Então aqui não é um conhecimento externo, na verdade é uma sabedoria que vem de dentro, né? Você tem a experiência interna, direta. Não é que você leu num livro, escutou uma palestra, não. Você teve a sua conexão, a sua essência. E essa vivência, essa experiência direta, é que faz com que você fale com autoridade, porque você vivenciou, né? Então, é o exemplo de Jesus, de Buda, de todos os seres despertos, né? A gente menciona os grandes mestres, como Jesus e Buda e outros,
mas na realidade a humanidade está despertando de forma acelerada, né? E é esse corpo que faz a busca espiritual pelo sentido e missão da vida, né? Porque o mental inferior, concreto, a mente concreta, ela está preocupada só com as coisas do ego, né? Da matéria, dos negócios, do emprego, da carreira, da família, do país, coisas chamadas 3D, né? Então aqui você já está numa etapa, num patamar mais elevado, né? Evidentemente são poucas pessoas ainda que estão nessa busca comparado com a grande massa da humanidade, né? Esse corpo ele é chamado causal porque ele pode causar, entre aspas, né, uma transformação. Porque o ser humano, de uma maneira geral, ele vive preso no mundo da matéria, né? Então, ele necessita, para evoluir, que é o propósito da alma vir para esse planeta, ele precisa passar por uma transformação, né? E essa transformação ocorre através do corpo causal, quando a pessoa tem uma revelação, uma intuição, etc. Enquanto que no outro corpo o que prevalece é a dualidade, aqui é o estado de unidade, né? O estado da verdade, da amorosidade, da clareza mental, da simplicidade, da humildade, né? E é isso que traz o poder, né? Porque a pessoa nesse estado de clareza mental, ele percebe que a vida física ela é muito impermanente, né? Que nós estamos aqui na realidade, é interessante isso, né? Nós somos seres que respiram oxigênio, né? E o oxigênio oxida, né? Ele, a longo prazo, ele oxida o ser humano, ele mata o ser humano, né? Por isso que a humanidade vive num estado de vida de, no máximo, 120 anos, né? Porque o oxigênio vai matando lentamente, né? E a gente vai entrar num estado onde, em vez de a gente respirar o oxigênio material, né, a gente vai se alimentar de prana, né, da energia vital, do fóton, das Pleiades. Então, a longevidade humana vai aumentar a níveis fantásticos, né, que a gente vai ter oportunidade em outras gerações. Então, aqui estão os dois hemisférios, como a gente já mencionou. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho agora da pineal, né? A pineal, o nome dela em grego antigo é epífise, significa que está por cima, epi. E atualmente ela é chamada de pineal, porque ela tem a forma de uma pinha, né? Como está representado aqui numa estátua, uma coluna lá no Vaticano. Então, essa pinha aqui simboliza a pineal. Fisiologicamente, né, ela está no centro geográfico do cérebro, né, do crânio. Então, aí tem a pineal e tem a pituitária, né? E aqui, só aproveitando a oportunidade, está aqui o cerebelo, que são as memórias, que faz parte do cérebro reptiliano e que traz as nossas memórias ancestrais de sobrevivência, né? Então, os medos, os traumas, e isso aqui é uma das coisas que estão sendo trabalhadas, que a gente vai ver daqui a pouco na meditação MAP,
pelos sirianos. Eles estão limpando este cérebro, porque se você está na busca espiritual de transcender, de despertar a sua consciência, ativar a sua pineal, etc. Mas se você carrega medos e traumas de vidas passadas, a vibração do seu campo áurico, que é isso que interessa, é muito baixa. Então os seres de luz estão ajudando a limpeza das emoções e principalmente desse cérebro reptiliano aqui. A pineal é uma antena, né? Aqui ela está aqui no centro do crânio, né? Como fosse um cristal. Ela na realidade é um cristal de apatita, na forma de um pinho, né? De uma pineal. Simbolicamente ela funciona como se fosse uma antena que você capta as vibrações superiores da sua consciência. Então aqui mostra isso, né? Que você tem o chakra frontal, a glândula pineal, o chakra coronário está conectado à sua mente, ao seu eu espiritual, à sua mente superior, né? Então é este canal que nós temos como um estado natural, só que na humanidade atual ela está bloqueada porque a pineal da maioria das pessoas estão bloqueadas. Então, nós vamos ver isso daqui a pouco. O principal hormônio da pineal é a melatonina. E a melatonina é o hormônio que é controlado pela vibração do Sol. Então, durante a noite, a melatonina, a pineal percebe que a luz do Sol está se reduzindo, então ela aumenta a produção de melatonina, então começa a baixar a nossa frequência cerebral, que normalmente está em beta, uma frequência elevada, né, de vigília, e aí você entra em alfa, que é um relaxamento, a frequência da Terra, a ressonância Schumann, e depois você entra em teta, que é o sono leve, depois o sono delta, sono profundo. E no dia seguinte, quando amanhece, a pineal novamente, como aquela anteninha cósmica, ela percebe que a luz do Sol está chegando, então ela reduz a produção de melatonina e a frequência cerebral vai aumentando, você sai do ciclo de sono e vai voltando para a vigília. Então quem faz todo esse movimento é a glândula pineal do ponto de vista fisiológico, né? Porque o sono é um dos pilares para ter saúde de uma forma holística, de uma perspectiva integral, né? Então a gente tem que pensar sempre em termos de fluxo informacional, porque o universo é um mundo informacional por várias dimensões, né? Então aqui nós fizemos esse desenho, esse gráfico, onde mostra o chakra superior, o chakra coronário. Eu coloquei aqui em inglês, está misturado aqui em inglês e português. Então aqui está o chakra coronário, ligado ao hemisfério direito, como você vê aqui. E aqui está a pineal, aqui estão as frequências elevadas que eu mencionei. E existe um campo vibracional entre a pineal e a pituitária. E esse campo é conectado para transferir as informações dessa mente superior, intuitiva, para o mundo da matéria. Então existe essa conexão.
essa conexão ela foi perdida, ela é chamada de o elo perdido. Então a humanidade, como perdeu essa conexão superior, ele vive só no mundo da matéria, da lógica, do linear, né? Dominado pela pituitária, por isso que a pituitária se transformou na glândula mestra, porque existe uma hierarquia das glândulas. A influência do Sol e da Lua tem influência na pineal. A gente não precisa muito lá. Então aqui, relembrando, né, aqui está o corpo tridimensional, que é o equivalente a esse aqui, mundo terceira dimensão, 3D. Quando a gente dorme, sai do corpo físico, o campo áurico sai do corpo físico. Você vê que aqui tem uma nuvem nesse estado, é o estado de sono. E aqui tem a conexão com a pineal para um estado de consciência desperta, chamado de 5D, que é já um mundo de unidade, né? Esse símbolo aqui, nesse desenho, seria uma representação dos corpos, representado lá pela teosofia, pelo corpo búdico e átmico, né? E essa pomba branca aqui simboliza o Espírito Santo, né? Não tem nada a ver com religião. O Espírito Santo é como se fosse uma mônada da qual nós fazemos parte. Como existe uma relação entre Jesus, o Cristo e o Sol, então vamos entender isso aqui. Então, normalmente se fala assim, Jesus Cristo, né? Mas está errado, é Jesus o Cristo. A palavra Cristo, na Bíblia judaica cristã, é chamada de ungido. Mas se você estudar a origem da palavra Cristo, ela vem do grego antigo e significa o sol. Então, na realidade, Jesus é um arquétipo, um símbolo solar. É por isso que o nascimento de Jesus é o dia 25 de dezembro, que é o dia que o sol nasce no hemisfério norte, porque essa tradição de as datas tipo nascimento de Jesus, a data da Páscoa, tudo são datas que vêm lá do Vaticano, no hemisfério norte, na Itália, né? Aqui você vê novamente essa simbologia que está em todas as imagens de Jesus e dos iluminados, né? Para simbolizar o chakra coronário conectado, que é uma pessoa desperta, tá vendo? Então essa auréola simboliza isso, um ser, que pode ser você, eu, qualquer um. Isso é um direito primordial de todos nós, humanos, por isso que Jesus disse, vós sois deuses, né? E aqui você vê que existem 4 campos, né? 4 pétalas. Essas 4 pétalas, ela tem uma simbologia dupla. Primeiro, que ela representa as 4 estações solares na Terra. Primavera, verão, outono e inverno. Mas se você estudar a astronomia do Sol Hélios, ele tem 4 campos imensos, né? Que também está representado aqui. E para complementar ainda, existe esse mudra, que é essa posição da mão, que a gente vai ver mais detalhadamente, com a mão direita, né? Dobrando normalmente o dedo mindinho e o próximo e levantando os 3 dedos, os outros 3 dedos, que são os elementos. Nos dedos nós temos os elementos, as frequências dos elementos. Terra, água,
fogo, ar e éter. Então, a energia da terra, é o elemento terra e o elemento água. E os elementos etéricos é o ar, o fogo e o éter. Então, essa simbologia aqui, esse mudra é uma expressão do sânscrito, quer dizer, posição, né? Ele é uma saudação ao sol. Na cruz de Jesus foi colocada essa expressão, INRI, I-N-R-I, que foi vulgarmente, teologicamente, traduzida como Jesus, o Rei dos Judeus. Mas na realidade mística não é isso. Esse INRI vem do Igni Natura Renovatum Integra, que significa a natureza é completamente renovada pelo fogo. Ignis é fogo, né? Ignínio, tá vendo? Então ele está relacionado à ressurreição, teve a ressurreição do Cristo, a renovação espiritual, a transformação espiritual, que é solar. Então, é isso que significa o INRI, né? Então, para ativar a pineal, é importante que a gente tenha essa percepção da realidade do Sol como uma divindade solar, não é o Deus absoluto, não é? Porque a gente sofreu uma grande manipulação no mundo ocidental judaico-cristão. O Deus bíblico do Gênesis é sectário, é o Deus do povo judeu, Javé. Mas o cristão e as outras religiões monoteístas compraram isso como Deus do universo, e na realidade não é, né? Então o nosso Deus particular, que nos dá vida, energia e calor, é por isso que tem vida na Terra, é o Deus Hélios, representado pelo Mestre Jesus simbolicamente. Aqui é outro exemplo, né, do Gautama, o Buda, que quer dizer iluminado, que é a mesma coisa, simbologia do Sol. Então você vê que as imagens do Buda ou tem esse cocoruto aqui, né, no topo da cabeça. Aqui está a simbologia do Sol, aqui atrás, está vendo? Ó? E aqui também a auréola solar, mesma coisa. Então isso é para simbolizar o chakra coronário ativado, significa pineal ativada. Aqui é outro exemplo, né? Você vê que tem aqui essa simbologia da auréola, tá vendo? Aqui na Mãe Maria e no José, o seu esposo, né? E aqui está Jesus, tá vendo? Você vê que aqui não tem uma auréola como da mãe e do pai, tá vendo? Ela tem uma auréola e o símbolo do sol, tá vendo? Os 4 campos aqui, ó. E aqui está a simbologia da última ceia. E aí eu quero que vocês observem rapidamente e identifiquem aí quem é o Judas Iscariotes. Você rapidamente vê que é esse aqui, tá vendo? Todos os outros estão com a auréola, tá vendo? Isso aqui é Maria Madalena, tá vendo? Que esconderam, né? Todos os outros, ó, com o símbolo e o Judas sem a auréola, tá vendo? Porque ele estava desconectado, né? Mas é importante, aqui aproveitando a oportunidade, salientar, né, que cada um tem a sua missão, né? Do jeito que Jesus, o Mestre Jesus, veio com a missão de derramar o seu sangue sagrado e purificar o astral, ele veio com a missão dificílima, né, de traí-lo, né?
Então observe isso, né? A auréola, o halo na cabeça, a coroa, né, dos reis, do Papa, tudo isso é para simbolizar que o chakra está harmonizado. Então, qual é a situação atual do mundo ocidental? Porque o mundo oriental é completamente diferente, tem a prática da meditação, Tai Chi, Qigong, não tem religião estruturada como existe aqui, né? A pessoa é cristão, católico, evangélico, muçulmano, né? Judeu. Então, lá não, o cara segue filosofias de vida, né? Como o budismo, o taoísmo, ativa energias vitais, etc. É outro mundo, né? Então, qual é a situação atual do Ocidente e dessa raça moderna? Ela não tem a prática da meditação, né? Que a meditação ajuda muito na ativação da pineal. Como nós sabemos, um órgão que não é usado atrofia, né? Então já tem comprovações científicas, né, de atrofia da pineal exatamente pela falta do uso. Ela é calcificada por flúor. O flúor é uma praga, vamos dizer assim, que se colocou no mundo ocidental, nas águas, né? Muitos países da Europa já proibiram, já mudaram, não usam mais o flúor, usado na pasta de dente, né? Eu, por exemplo, não uso pasta dental com flúor, sem flúor. Os pesticidas contribuem para a calcificação da pineal, que cria os cristais de fosfato. Isso aqui é uma coisa muito rápida, né, para vocês terem uma ideia, mas recomendo que vocês pratiquem. Pesquisem, né, na internet, que vocês vão encontrar muito material sobre isso. Então, ela desregula o ritmo circadiano, que é o ritmo da natureza, baixa a produção de melatonina, desarmoniza o sono e limita o potencial humano porque perde a intuição, fica só no mundo intelectual, né? Existe uma forma chamada contemplação solar, em inglês chamado sun gazing, contemplar o sol, né? Onde você olha para o sol com os olhos abertos diretamente no sol, como você está vendo aqui, ó. Isso só dá para fazer no alvorecer, no entardecer, de forma confortável, quer dizer, você não pode forçar o olho, faça confortavelmente de 1 a 3 minutos no máximo, né? Logo quando o dia está amanhecendo e ao entardecer. E aqui está aquele mudra que eu falei, né? Para simplificar aqui, tá vendo? Ó, os 2 dedos para baixo e esses 3 para cima. Esse é o mudra de Jesus. Então, quando você estiver fazendo a contemplação ao sol, você faz esse mudra. Eu vou mostrar para você como da mesma forma que Jesus faz. A mão direita levantada, você olhando para o sol e recitando uma prece que nós vamos mostrar para você também. Aqui é um exemplo da pineal calcificada, tá vendo essa parte branca aqui, ó. Aqui é o cristal de apatita e aqui é a parte da calcificação, tá vendo, ó? Então a função antena dele é perdida, tá vendo? Então você coloca no Google pineal calcificada, você vai encontrar um monte de sites científicos e esotéricos falando desse assunto aí. Existe uma meditação muito importante, que é aquela do Sadhguru, que é um guru indiano muito conhecido, né? Então ele é o pai que trouxe essa meditação chamada Surya. Surya quer dizer sol, Deus solar, né? Kriya quer dizer sol. É a meditação solar, né? Então é um poderoso processo de ativar o poder solar dentro de você. Palavras do Sadhguru.
Existe um outro mudra muito conhecido também, né? Chamado mudra Keshari, em sânscrito, né? Que é você colocar a língua para cima do palato, né? Então aqui você vê que está a pineal e você pega a língua e joga para trás. Tá vendo? Aqui você está dando, dá para ver, olha. A língua e você pressiona aqui o palato, que é o topo da boca. Então você dá uma ativada, tanto na pituitária como na pineal, tá vendo? Então isso aqui é uma boa prática, né, para você fazer sempre que lembrar, entende? Faça tantas quantas vezes você quiser. Então, uma das coisas mais práticas, né, para você harmonizar os seus chakras é, evidentemente, usar a harmonização de chakras. Existem várias técnicas, existe Reiki, existe a nossa terapia de frequência de luz, existe o MAP, que a gente vai falar agora, né? Então, é desenvolver essa consciência solar, de começar a enxergar o Sol como uma divindade, como um pai cósmico, né? A contemplação solar que eu comentei, né? A saudação ao Sol, que eu vou falar para você, alimentação natural, né? Orgânica de preferência, sem pesticidas, usar um cristal a dormir, o cristal aumenta a vibração, o MAP, que é essa meditação que vocês já estão fazendo, meditações de uma maneira geral. Existe o mudra Keshari, que nós falamos, né? E meditar, qualquer tipo de meditação ou prece, você com os olhos fechados e foca os olhos para cima. Então você revira os olhos para cima. E isso vai ativar a pineal. Ele tem um efeito equivalente ao Keshari Mudra. E o que deve eliminar, né? Porque reduz a calcificação da pineal. Carne vermelha. Carne vermelha tem que eliminar completamente. Carne de mamífero, boi, bode, carneiro, porco. Ela bloqueia a pineal. Coca-Cola é extremamente ácida. Carnes vermelhas também são muito ácidas. E é uma magia negra, porque ela bloqueia a pineal. Nós já fizemos várias experiências sobre isso. Nós já falamos do flúor, do uso de pesticidas, produtos industrializados e dogmas e crenças impostas, né? Porque ela bloqueia a sua vida. Você não é um livre buscador da verdade, né? A saudação ao Sol, se alguém precisar, amanhã você anota isso aí, se alguém quiser eu posso mandar pelo WhatsApp. Então, você olhando para o Sol, com a mão na posição de mudra, né, com a mão direita levantada, aí você recita essa prece, que ela é de origem inca, como está aqui mostrado aqui embaixo, é da tradição inca, que adorava o Sol, né, e também da gnose do roncador. Eu fiz umas atualizações nela para ficar ainda melhor. Então você, olhando para o Sol com a mão levantada, você recita essa prece. Ó poderosas forças do universo, que é Deus, o Sol e além, né? Alcançai o Espírito que está dentro do meu ser e renovai a vida que está dentro do meu corpo. Meus irmãos solares, me envolvam aqui e agora com sua aura radiante e fortaleçam o meu ser com seu poder. Forças maravilhosas do amor, avivai os meus fogos internos e sagrados, que são os chakras e a Kundalini, para o despertar da minha consciência. Que o Sol nos ilumine 3 vezes. Que o Sol nos ilumine, que o céu nos ilumine, que o Sol nos ilumine. Certo?
Pronto. Muito bem. Então tem aí um dever de casa, né? O vídeo vai ficar disponível no YouTube e amanhã também vai estar no Instagram, tá certo? Aliás, vai estar no Instagram a partir de agora e a partir de amanhã no meu YouTube, e eu vou mandar o link para vocês. Muito bem, agora vamos recitar a meditação MAP, vamos fechar os olhinhos, fazer algumas respirações. Normalmente a gente recita a grande invocação, né? Que é uma energia muito poderosa. E invoca os seres de luz, né? Os pleiadianos, sirianos e cherokees, 3 vezes, e coloca as suas intenções, o seu pedido, e vai dormir, né? Isso é para ser feito todos os dias, como dormir, você dorme todas as noites, né? Então, vamos lá. Então, a invocação dos pleiadianos é Aloha, Aloha, Aloha. Dos cherokees no plano astral, Akita Maniyo, Akita Maniyo, Akita Maniyo. E dos sirianos, que vão trabalhar o cérebro reptiliano e o cerebelo, é Ia Yuma. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E aí você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que os seres de luz trabalhem na sua, enquanto você está dormindo, né? Então, essa meditação, ela é para ser feita para todas as noites, né? Se você esquecer algum dia, continua. Você está iniciado, né, para ensinar para outras pessoas. É só invocar os seres de luz, eles estão disponíveis, estão a serviço, né, respeitando o seu livre-arbítrio. Não é para você pedir para outra pessoa, não. Cada pessoa tem que fazer a invocação e colocar a sua intenção, né? E você observe que você vai paulatinamente, como em doses homeopáticas, os seus sonhos vão ficando mais vívidos, você vai lembrando mais dos sonhos, vai percebendo uma maior clareza mental, maior expansão da consciência, consequentemente, tá certo? Muito bem. Então, é tão simples quanto isso, aparentemente, mas de uma complexidade energética imensa, né? Porque são formados padrões vibracionais multidimensionais com a ajuda de seres de luz, e você vai perceber o quanto você vai ter expansão de uma saúde de uma forma holística e de uma maior clareza mental na direção da luz, né, que você busca. A primeira, então, repetindo, né, a primeira invocação é Aloha, 3 vezes. A segunda é Akita Maniyo, 3 vezes. E a terceira, Ia Yuma, 3 vezes. Ok? Então, gratidão a todos. Boa meditação. Eu vou desconectar agora para poder gravar o vídeo no Instagram. E quem tiver dúvidas, entre em contato comigo ou pelo WhatsApp ou pelo próprio Instagram, que a gente responderá, tá certo? E nós temos um grupo de WhatsApp que quem quiser participar também, é só falar comigo. Obrigado. Que o sol nos ilumine, que o sol nos ilumine, que o sol nos ilumine.